Marcos, nessa segunda-feira você participou de um evento da Associação Brasileira do Agronegócio, que contaria inclusive com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas que não esteve porque disse que tinha essa agenda importante com o presidente Lula para discutir esse plano de apoio a estes setores. O que neste evento te chamou a atenção em relação a como a categoria está enxergando, ou o agronegócio como um todo está enxergando esse momento de tarifaço, e o que se tira dali que possa servir inclusive para alertar ou até mesmo aconselhar as autoridades que estão participando desse processo? Eu achei esse evento do agronegócio com o título Agroalianças muito bem estruturado pelo momento que nós estamos vivendo. Chamou a atenção para mim o posicionamento dos governadores, que para mim foi muito claro, que eles estão muito conectados com os impactos do tarifaço e os encaminhamentos que se deve dar. Aqui o destaque para esse evento foi São Paulo e Minas Gerais. Destaco também a participação do embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC. Hoje ele está nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil para participar do evento, mas ele está permanentemente nos Estados Unidos. Fez comentários muito oportunos de como nós podemos ajudar essa clássica diplomacia, que tem o seu valor, mas que nesse contexto exige ou necessita uma atuação muito mais proativa de cada setor e como isso pode ser construído. E ele fez uma análise crítica. Olha, eu já vi tantas ações de promoção da imagem do agro brasileiro. O agro não faz, muitas vezes, o que poderia fazer de forma mais efetiva, que é a questão de colocar o nosso importador como nosso parceiro. O que nós somos hoje, a gente deve ao nosso parceiro. Quando ele compra, ele agrega valor. A gente criar mais vínculos, porque o Brasil também, ele por muitos anos, muitas décadas, foi um país comprado. Alguém vai lá, qual é a origem que está mais barata? Compra do Brasil. A gente não estava lá para negociar, para a gente promover. Muitas vezes era assim, né? Eu me recordo nas discussões com a União Europeia, da UDR, não sei se vocês sabem, mas o Brasil transformou um limão numa limonada. Nós aumentamos em 42,8% as vendas para a União Europeia no contexto da lei antidesmatamento. Os nossos cafés diferenciados, que são cafés de qualidade e com selos de normas de sustentabilidade, passaram de 17% em valor para 30% em valor. Então a gente transformou. Mas nas discussões dessa lei, eles têm a NASA deles, que é a EUSPA, e eles discutiam ali quais são os satélites que vão ser considerados, como vão ser as leis de cada país, as bases de dados. Nós, o Secafé, estávamos lá na NASA europeia, fazendo uma apresentação, inclusive, para todas as autoridades. Quantos do Brasil estavam? Onde estava o governo brasileiro? Então, você vê que a gente é muito acomodado, né? O Brasil está aqui, produz tão bem, produz tanto. Não, a gente tem que ir lá vender e fazer esse trabalho de promoção da imagem. Então, eu penso que esse congresso nos ajudou a dar uma chacoalhada nesses bons conselhos e esse novo cenário. Mas a gente teve painéis com o William Vac trazendo ali a parte do mercado de capitais, né? Porque existe uma oportunidade gigantesca para o agronegócio se financiar com base no mercado de capitais. Nós somos a parcela enorme do PIB e uma parcela pequenininha e estamos enfrentando taxas Selic nas alturas. Então, existem mecanismos que nos daria muito mais competitividade. Então, desde dados geopolíticos, ações geopolíticas, como as empresas estão investindo nesse cenário, até essa questão de mercado de capitais. Então, foi um evento que eu vou guardar para a minha memória como um dos mais marcantes, sem dúvida nenhuma. Vai lá, Túlio. Vamos falar um pouco, Marcos, de regulação pelo Estado. A gente está vendo que essas crises recentes nos últimos anos, crises climáticas, afetou o café, agora essa questão geopolítica, a gente vê cada vez mais que é necessário fazer hoje para planejar o futuro e isso depende muito das ações do Estado. 2 pontos na regulação do Estado que eu queria te ouvir. Primeiro, como que está a infraestrutura brasileira para escoar a produção, ferrovias, cabotagem e como que você vê a questão das leis ambientais brasileiras? Nós sabemos agora que o presidente Lula vetou alguns pontos do licenciamento ambiental e outros aprovou. O Brasil está fazendo a lição de casa, olhando para o futuro nesses 2 temas? Olha, Túlio, você tem um assunto que eu já deveria ter mencionado nessa nossa conversa, era o componente de infraestrutura, então te agradeço de ter trazido, porque se tem os assuntos que mais nos tiram sono, talvez mais que as próprias tarifas, um ponto, essa anomalia climática que tem nos afetado ano a ano e, principalmente, infraestrutura e logística. Isso nos tira o sono. Eu vou tentar trazer os argumentos por que isso realmente nos tira o sono.
Mensalmente a gente publica um relatório que mostra quanto deixamos de exportar por falta de capacidade dos portos. O Brasil tem um problema gravíssimo de infraestrutura. O agronegócio é como se fosse uma vazão muito grande de produtos que precisa exportar, e o Brasil precisa continuar a crescer, a economia depende disso, mas a logística e os portos é a mesma vazão, é um tubo com a mesma capacidade, e o volume cresce exponencialmente, e assim tem que ser. Então, a gente tem um problema que só piora ano após ano. Os nossos relatórios, a gente fechou o ano passado, e a gente exportou 50,4 milhões de sacas e deixamos 1,8 milhão de sacas nos portos. Mas isso é café que ficou no caminhão, no terminal, na esquina esperando. É um caos quando isso acontece, porque tem custos adicionais nesse processo. Tem armazenamento adicional, tem força maior quando o navio pula escala, ou ele cancela o booking. Então, tem várias razões para que isso aconteça. Se não me engano, só nesse ano foram quase 75 milhões de reais em taxas extras, porque isso que a gente fechou com exportações mais baixas nos últimos meses, porque era entre safra, né? A safra nova ainda não entrou nas estatísticas do café, e a gente deixou 500 mil sacas no porto. Com volume mais baixo, a gente deixou 500 mil sacas. Então, esse valor, ele impacta, porque ele não estava previsto. O trade, o que ele faz? Ele compra e vende, ele tem uma margem apertada. Então, quando você vem taxas extras, não estava nos cálculos de ninguém. Então, isso é um custo muito grande. E vou te falar uma coisa muito importante. Quando veio a pandemia, a gente teve aquela grande crise do suprimento no mundo, aqueles portos sobrecarregados, filas de navios, filas de caminhões, o mundo inteiro, né, passou por aquilo. Qual foi a estratégia que as empresas tomaram para responder aquele problema? Compraram novos navios. Então você vê navios de 24 mil containers, 28 mil containers. Quando a gente teve aquele problema no canal de Suez, em que o navio ficou atolado, né, que travou o canal, era um navio de mais de 24 mil containers. Qual é o tamanho de navio que entra no Porto de Santos, que é 80% das nossas vendas para o mundo inteiro e é um grande hub, é o maior da América Latina? Navios de 9 a 12 mil containers. Se uma vez entrou um de 14 mil, tiver que parar o porto e tirar foto, porque é um porto de Bahia, ele tem que fazer, não tem área de manobra, não tem calado, não está preparado para essa nova realidade, né, do planeta, com navios maiores. Então o Brasil corre o risco de ficar fora do mapa das grandes rotas de navegação. Porque esses navios menores que chegam em Santos, em algum momento vai virar sucata, né? Em algum momento ele vai ser descartado. Em algum momento vão ser esses grandes que vão ser as grandes rotas do mundo. Então, veja, a gente não fez, de novo, o dever de casa. A gente não fez o dever de casa. A infraestrutura logística não está no orçamento público. A infraestrutura tinha que estar um plano plurianual, estratégico, né? Temos novos projetos, por exemplo, no estado do Espírito Santo, é muito bom, temos projetos de porto de alto mar, mas você vai olhar, né, a pista é simples que chega nesse porto, né? Será que os grandes navios vão vir ali? Porque precisa da carga também. 28 mil containers é café, é algodão, várias cargas usam containers no Brasil. Você tem as carnes refrigeradas, o café, o arroz, parte do açúcar, alguma soja certificada vai para o container também, papel e celulose, tabaco, tem vários produtos que usam cargas containerizadas. Então você precisa de um hub como o Santos. Mas ao mesmo tempo é um projeto de séculos, né, para trás, né? Então você veja que isso é para tirar o nosso sono, sim, e a gente não está trabalhando nisso. Paulo, já vou passar para você, só o Alex que levantou a mão mais uma vez. Diga, Alex. É só um comentário rápido, eu acompanhei um pouco de perto a situação do Porto Açu, por exemplo, que prometeu-se um superporto, né? Tem até um nome de superporto, mas no final do dia não andou tanto, né? Como você falou de calado, né? Incorporar navios como o Chinamex, por exemplo, gigantes, e aí nós vimos os problemas que nasceram dentro do estado, né? Enfim, como você comentou, pavimentação, ferrovia, Ferrogrão, por exemplo, né? Acaba sendo uma promessa, incluíram no novo PAC, enfim, são muitos temas, mas, ou seja, não basta só a iniciativa privada. A pergunta é essa, é uma colocação no caso, né? Não só a iniciativa privada precisa fazer sua parte. São bilhões que foram gastos e no final do dia são, né, aquilo que não acaba sendo usado, um elefante branco, né, o Marcos? Pois, exatamente. A gente tem que ter um planejamento estratégico da nossa infraestrutura, né? O que o Brasil é bom? Como a gente atrai as grandes linhas de navegação? Porque não adianta você fazer uma infraestrutura muito boa,
muito oportuna, mas você não tem os modais ali chegando e você não tem a razão desses grandes navios irem para esse porto, porque é muita carga, né? Você precisa de ter muitos motivos econômicos ali centralizados, como é Santos, por exemplo. Então, assim, as coisas andam devagar, né? É igual você falar reforma tributária. Aí foi aprovada a reforma tributária. Mas a gente discutiu antes o que nós somos bons, o que a gente quer ser melhor, o que é onde a gente vamos só administrar, a gente não é muito competente nisso. Então, aí a partir disso você faz uma reforma tributária, né? No que eu quero ser bom, o que é estratégico. Então, faltou isso. Da mesma forma, a infraestrutura. Vamos trazer os pensadores, quem é estudioso de logística, conversar com as linhas de navegação. E outra, porque só as europeias que estão aqui, né? Se vocês olharem, né, Santos, vai ver lá MSC, Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, são todas europeias, mas existem mais no mundo, né? Tem outras também. Hoje se fala tanto da Transpacífico, né? Como que faz para dar escala para isso? Porque senão também é um factoide, né? É uma história que a gente escuta há tantos anos e não se concretiza. Mas se existir um planejamento estratégico, uma organização, pensar nos fertilizantes, pensar nas cargas, agregar mais valor, aumentar essa corrente de comércio, pensar nessa integração dos países que estão todos ali envolvidos, né? Então a gente começa a ter mais elementos, mais empresas de navegação, pode ser asiáticas, inclusive. Então a gente tem que fazer um planejamento estratégico da nossa logística. E as décadas vão passando, os anos vão passando e a gente continua a remediar, a tentar resolver os problemas. Aumenta uma faixa não na Imigrantes, né? Ali que desce para Santos, aumenta uma faixa, né? E tem um novo espaço para se fazer um terminal de contêineres em Santos. Você está se discutindo, né? Como que vai ser. Então, mas a gente tem que ter um pensamento maior ainda, vai além de uma concessão. É o modelo de desenvolvimento que a gente quer, né? Por favor, Paulo. Bom, o caso do tarifaço brasileiro ele é muito específico, né? Diferente de outras nações, já que, além do BRICS, tem a questão do processo contra Bolsonaro, que pode ocasionar, eventualmente, na prisão dele. E uma das discussões também que surgem da própria Casa Branca é que os Estados Unidos podem retalhar ainda mais o Brasil. Se isso houver, a Associação dos Produtores de Café tem um plano B? Vocês têm alguma perspectiva do que pode ser feito numa situação emergencial? A gente tem algumas hipóteses, né? Alguns dos cenários. Essa seria o cenário mais drástico, né? Dentro daqueles que estão desenhados hoje. Existe uma visão de que, pelo menos era uma das visões, de que as ações que foram anunciadas, elas parariam por ali. Né? Não iriam ter mais ações. Então, se esse cenário for o factível, eu acho que a gente consegue fazer as contrapartidas mais econômicas. Os minerais raros, até as questões das Big Techs, a própria União Europeia aceitou não discutir regulação de Big Techs. Não que eles desistiram, porque o europeu nunca desiste de regular. Ele pode postergar, né? Mas ele desistir, ele não desiste. É um assunto que a gente poderia refletir também entre nós e focar mais na pauta econômica. Agora, existindo esses outros cenários, a retaliação ela se aprofundar, isso com certeza impacta e muito os nossos setores. Por isso que a gente tem que correr para conseguir ampliar a lista de exceção. A gente sabe que até uma lista de exceção pode também ter a sua fragilidade, digamos assim, né? Não é uma lista ali escrita em pedras, né, que tá definido. Mas se assim for, a gente sabe que tem 3 produtos que são mais possíveis de entrarem nessa lista. E o café está entre esses 3 produtos, que é o que se mais faz trabalho lá em Washington para que, né, entre. Então a gente tenta se resguardar. Tá numa lista de exceção, ampliar essa lista, aguardar que essas sanções não ultrapassem o que a gente já viu até o momento, mas novamente o cenário de incerteza. Por isso que o nosso importador espera mais definições para fazer novos pedidos. Ele espera, ele aguarda, porque nós estamos com dúvida, eles também estão com dúvidas. Algum momento vai precisar comprar café, porque ele também tem o seu nível de estoque baixo, mas ele conseguiu fazer alguma coisa. E a gente tem que ver o que vai acontecer ano a ano. Mas quanto mais retaliações, mais contamina essa pauta econômica.